Olá, tudo bem? Hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês, conteúdo sobre a tricotomia humana, tá aí o título na tela, né? Corpo, alma e espírito. Essa aula, ela faz parte da minha mentoria para um grupo chamado Elas, onde a gente aprende sobre cura interior, né? Sobre como tratar ansiedade, depressão, quais são os sintomas da ansiedade, né? Onde essa ansiedade ela está alojada, se é no corpo, na alma, no espírito. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, e eu espero que você consiga compreender como funciona o processo de cura interior. Então, não é algo simples, né? Então, você vai aprender que a cura interior, ela não se dá apenas, por exemplo, com uma oração, né? Um momento ali, um encontro, né? A cura interior, ela é um processo profundo e, por vezes, é demorado. E a gente precisa entender isso, para que a gente não venha se frustrar nessa jornada de cura, para que você possa tomar posse das promessas do Senhor para sua vida, né? Quando a palavra de Deus diz: e tereis vida e vida em abundância. Então, o que é essa vida em abundância? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho esse conhecimento com vocês, né? Somado à psicanálise, com aquilo que a palavra de Deus diz, para que você possa entender qual é esse caminho de cura interior. Então, você está vendo a tela aí, né? Eu quero mostrar para vocês essa tela principal, onde vai nos orientar a respeito do homem depois da queda. Tá? Então, a gente tem ali o pecado, né? A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Né? Então, a gente tem a alma e tem o corpo. E temos ali, logo acima, o espírito. Então, a alma, por conta dessa separação, né, do Espírito Santo, essa separação de Deus, é na alma que ficam os desequilíbrios emocionais, doenças da alma, que a gente vai aprender que na alma existem doenças que se originam ali e a partir dali ela transborda para o corpo. Tá? Então a gente entende que a partir do momento que existe o pecado, né, existe essa rebelião contra Deus, porque o pecado ele nos afasta de Deus, e aí ali nós temos o corpo, que é onde ficam doenças diversas, né, e em gradual e contínua destruição. Então, se não existe, né, essa ligação novamente, né, com o Espírito de Deus, o corpo ele vai entrando nessa gradual, né, degradação, destruição, tá? Então, o espírito é a morte espiritualmente, porque desde que você está em pecado, você está afastado do Espírito de Deus, portanto, é onde você encontra a morte, a alma também. Então, retomando aqui, então o espírito, né, ele morre, ele fica morto espiritualmente por estar afastado da presença do Senhor. A alma, então, tem a morte espiritual, né, por conta dos delitos, por conta dos pecados, feitos por meio do corpo e do espírito. Então, toda vez que você peca, né, você está, então, pecando espiritualmente e pecando, e faz com que o teu corpo peque também. E aí você tem o espírito morto, morto para as coisas de Deus. Então, por isso que quando se está em pecado, você ora, tua oração não é ouvida, não é atendida, porque existe essa separação. Então, se não houver um arrependimento do pecado, não tem como o teu espírito ele entrar em harmonia com o Espírito de Deus. Existe essa separação representa a morte. Então, quando existe o arrependimento, existe o quebrantamento, né? Você entende, você tem a dor do arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento ele gera dor em nós, né? Então, essa dor
faz com que você entenda que você pecou, então gera esse arrependimento e você se aproxima de Deus novamente, tá? Então, o teu corpo sujeito à morte física, porque a palavra de Deus diz que a morte, ela entrou no homem a partir do pecado lá de Adão e Eva. Então, por isso que hoje é tão difícil a gente entender, né, a aceitar a morte. Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, né, entrou no homem, aí sim nós nos deparamos com a morte. E por isso que, para consolar essa dor da morte, é só o Espírito Santo, porque é uma coisa espiritual. Não existe nada no mundo que faça com que essa dor, né, da morte venha cessar em nós, porque não fomos criados para a morte. Então, as doenças, elas podem estar tanto na alma quanto no corpo, né? Então, se o indivíduo não está em Cristo, então vai a lugares que praticam o ocultismo, então ele está propenso a essa entrada desses espíritos. E toda vez que esses espíritos malignos entram no ser humano, eles vão deixando ali como se fosse uma sujeira. E essa sujeira gera doenças, né? Então a libertação, ela ocorre no espírito, na alma e no corpo. Aí diz assim lá em 1 Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você é daquelas pessoas que vai na igreja, pode ser frequente, mas não tem um compromisso sério com a presença de Deus, não quer dizer que você está livre da opressão, você está livre dessas doenças causadas pelos espíritos malignos, porque a conversão e o arrependimento, ele acontece nas 3 esferas do ser. Então, somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essas 3 áreas precisam estar em harmonia na presença do Senhor. Se você não estiver em harmonia, de nada adianta, né? Então, você tem o teu espírito, ele está propenso a esses ataques espirituais. Portanto, que existe aquele medo muito grande, muitas vezes, né? Ah, mas se alguém fizer algum trabalho, apresentar o meu nome na macumba, na magia negra, como que vai ser? Se você tem uma aliança com Deus e essas 3 esferas do teu ser estão em harmonia com a palavra de Deus, você está protegido, está debaixo da bênção. Mas se por um acaso você é aquela pessoa que está apenas em corpo presente na igreja, não tem um compromisso sério com Deus, o teu espírito está propenso a esses ataques espirituais, porque ele não está vivificado em Deus. Então, vamos seguir aqui. Esse é um assunto bem complexo, né? Então, portanto, você me siga para que você consiga compreender. Quando eu fizer as lives, você esteja lá assistindo, podendo fazer perguntas. Aí, ali em 1 Tessalonicenses, né? Onde eu li anterior, que fala a respeito do espírito, a respeito da alma e a respeito do corpo. Então, esses 3 precisam estar irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Precisam estar em harmonia com as coisas de Deus. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui, acho interessante a gente citar isso. Gênesis capítulo 2, versículo 7, disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está em Lucas, e Gênesis está: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito ser vivente.
Então, a existência de espírito, alma e corpo. Deixa eu passar aqui só mais um pouquinho. Então, aqui, ó, interessante, quero compartilhar isso aqui com vocês. Então, o que é essas três esferas, né? O corpo, que nos dá consciência do mundo material, né? Isso, o mundo que você vê. A alma dá ao homem a consciência de si mesmo e sabe que é uma personalidade, quer dizer, sabe que é um indivíduo, que é uma pessoa. O Espírito nos dá consciência de Deus. Ele nos relaciona com Deus na oração, na adoração, na comunhão. Então, o Espírito é aquele que vai te ligar com o mundo espiritual, né? Então, com as coisas espirituais, tá? Então, o teu corpo, ele te dá consciência de que você é um indivíduo, um ser pensante. Na alma é onde ficam registradas todas as nossas lembranças, ficam registrados os traumas, ficam registrados os medos, tudo o que você aprende fica registrado na tua alma. Portanto, quando você for para o julgamento, né, após a tua morte, o teu corpo ele vai se deteriorar, porque ele pertence a esse mundo físico. Esse mundo físico, ele tem vai estragar, né? Então, se você deixar um alimento, ele estraga por conta do tempo, por conta das bactérias. É a mesma coisa do corpo. O corpo sem vida, ele vai se deteriorar. O espírito volta a Deus, que foi quem o deu, né? O sopro veio de Deus, independente se a pessoa acredita ou não, ela é um ser, uma criatura de Deus. Ela apenas escolheu não andar nos caminhos do Senhor. Mas não quer dizer que ela não foi criada por Deus, ela foi criada por Deus também. Então, após a morte, o espírito volta a Deus. O que vai para ser julgado, né, é a alma, porque é na alma que estão registrados tudo o pecado, né? Na alma onde fica registrada as escolhas da pessoa. Então, porque é na alma que ela escolhe, né? Então, a falta de perdão ficam tudo registrado na alma. Por isso que o perdão, ele é uma escolha que eu faço na minha consciência, porque quando eu decido, eu escolho perdoar. Então, não é uma coisa espiritual. Ah, Deus vai ter que me mostrar se eu tenho que perdoar. Não, Deus já colocou na palavra dele que nós devemos perdoar, né? Então, o perdão, ele é na minha consciência, onde eu decido, eu escolho perdoar, né? Então, não tem essa de colocar Deus, Deus vai ter que me mostrar, eu vou ter que sentir se eu tenho que perdoar. Não, é uma escolha. E seja inteligente e escolha perdoar. Então, o ser humano, ele é formado de parte material, que é o corpo, né? A parte imaterial, que é espírito e alma. Então, o homem exterior, corpo e alma. Pois a alma se expressa no mundo através dos 5 sentidos. O homem interior, então, espírito, né? Então, isso é a tricotomia bíblica. Espírito, alma e corpo. Então, se eu não tiver entendimento dessas essas três esferas de quem eu sou, né, eu tenho dificuldade em acessar a cura interior, porque aí eu não entendo, né, aquilo que é gerado no espírito, o que foi gerado na alma, o que foi gerado no corpo. Então, eu preciso entender essa tricotomia para entender como funciona a cura interior. Então, ao comer do fruto proibido, o homem morreu, né? Mas é uma morte espiritual. Então, ao morrer, ele se separa de Deus, e essa mesma condição seguiu os filhos de Adão e Eva até chegar em Sete. Então, foi quando, né, através de Sete, Deus renova a sua aliança ali com o ser humano. Então, o ser que nasce segundo a carne é o homem natural. Por isso que nós precisamos, né, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né, aceitar os seus ensinamentos, que quando eu aceito Jesus, eu aceito então o que Jesus me ensina na palavra dele sobre o pecado, né? Então, sobre como ter uma vida segundo a vontade de Deus. A partir daí, o meu espírito, ele é vivificado em Deus.
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando a pessoa ela está separada de Deus, né, ela tem dificuldade em entender as coisas de Deus. Então, ela não acredita em milagres, ela não acredita no poder da oração. Por quê? Porque essas coisas só acreditam, só professam essa fé aqueles que estão têm uma aliança com Deus, né? Então eles têm uma aliança espiritual com o Senhor, então eles têm o teu espírito vivificado em Deus a partir da obediência com o Senhor. Então, o Espírito Santo, ele habita no espírito do homem. Né? Então, quando a gente fala espírito, alma e corpo, a gente não está falando do Espírito Santo, a gente está falando do espírito do homem, né? Por isso que, a partir do momento que ele tem uma aliança com Deus, ele recebe o Espírito Santo, tá? Então, precisa entender que existe o espírito do homem, né? E ele escolhe, né? O homem escolhe se ele vai se encher da presença do Senhor ou ele vai andar no engano, né? Então, se ele escolher se encher da presença do Senhor, então ele vai ter intimidade com Deus, ele vai ouvir o Espírito Santo, ele vai ser direcionado através da sua fé. Se ele não tem esse espírito vivificado em Deus, ele tem uma sensibilidade espiritual para receber e ouvir o espírito das trevas, o espírito contrário. Então, às vezes, alguma sensibilidade que as pessoas têm está relacionada a essa sensibilidade com o espírito das trevas. Tá? Então, ele só recebe o Espírito de Deus, ele só recebe o entendimento espiritual das coisas de Deus se ele estiver vivificado em Deus. Mas se ele não aceita a palavra, se ele anda contrário à vontade de Deus, o que ele está ouvindo não é da parte de Deus. Aqui, eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre a depressão, né? Eu vou tentar focar um pouquinho mais sobre a gente entender essa questão do espírito, alma e corpo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, entenda o que se fez novo. Se fez novas, é a tua aliança com Deus, você nasce espiritualmente. Então, é uma ligação espiritual, né? Então, não é a tua alma que se faz nova, não, é o teu espírito. E esse espírito, ao ele nascer de novo, assim como uma criança, ele precisa aprender, ele precisa, né, ser desafiado, existe o crescimento. Assim como uma criança tem cada passo da sua evolução como ser, como um indivíduo, você, quando nasce de novo, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o teu espírito nasceu de novo, né? Então você precisa buscar da palavra, você precisa aprender das coisas de Deus para que o teu espírito venha alcançando essa maturidade espiritual, né? Para que você tenha discernimento das coisas que são de Deus e das que não são de Deus, para que você tenha um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para que você alcance essa maturidade, para que o Senhor possa, né, te usar para fazer a obra, né, para os planos, os propósitos que ele tem para sua vida. Então, a partir do momento que você nasce de novo, você começa essa busca, buscando esse entendimento da palavra do Senhor. Eu espero que tenha ficado claro para você sobre isso. E se você, né, ficou curioso para entender mais sobre isso, me segue aqui, né, que eu vou estar disponibilizando outros vídeos, vou fazer lives também falando sobre isso, aprofundando o tema, porque quando a gente fala de espírito, alma e corpo, é um tema complexo, né, mas aqui é só para deixar você com um gostinho de quero mais. Então, se você gostou do vídeo, coloca aí nos comentários, né? Compartilha também, para que a gente possa
compartilhar cura, né? Ter um entendimento da cura do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe.